Eu vou falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre sedação. Todo mundo fala, esse tempo que eu estou anestesiando, o que você mais gosta? Anestesiar. Na verdade, não é anestesiar. Eu gosto de mexer com o sistema nervoso dos animais. Isso é que me dá prazer, certo? E nesses anos, o maior questionamento, tanto de tutores como de médicos veterinários, era: não vamos sedar não, o animal vai morrer, eu tenho medo da anestesia, o tutor não quer sedar de jeito nenhum, doutora, o que eu faço? Como é que eu vou chegar perto do animal se ele é muito agressivo? O que eu vou fazer? Esse é um dos maiores questionamentos que sempre me fazem, tanto veterinário como tutores. Eles resistem a não sedar. Não é só o tutor não, é o médico veterinário. É aquele médico veterinário que está há 15 anos no mercado e faz: doutora, sede não. Ele vai morrer. O animal é idoso. O animal, o cãozinho não vai aguentar, não vai resistir. E às vezes o tutor chega para mim e diz: olha, o veterinário do meu cãozinho disse que não era para sedar. Poxa, vamos ver. Por que tanto eles têm tanto medo de sedar? Eu sempre falo para os veterinários: não vai morrer se o animal for sedado. Ele pode morrer sim, se ele não for sedado. Mas é algo, como é que eu posso dizer, cultural já. Principalmente a gente não tem essa preocupação na Europa, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, qualquer veterinário, qualquer tutor, nós mesmos temos medo da anestesia, temos medo de qualquer fármaco. Mexeu com o sistema nervoso, vai dormir, eu vou morrer. Todo mundo já coloca isso em mente. E não é bem assim, certo? Bora falar mais um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensem, seja bem sincero. Se eu tenho meu cão e vou precisar fazer um procedimento com ele e preciso sedar, vocês têm medo de sedar? Tenho que fazer isso. Pensem, sejam bem sinceros, lá no fundo: eu vou ter que fazer uma radiografia, eu vou ter que coletar sangue, meu animal é agressivo. Bora tentar, bora fazer a força, vamos sedar, não vamos sedar? Qual seria a resposta de vocês? Pensem nisso, tá ok? Hoje a gente tem, na medicina veterinária, vários procedimentos onde a gente tem que manipular o cão, onde a gente tem que manipular o gato, onde a gente tem que manipular um animal silvestre. Talvez o animal silvestre não seja nem tão... os veterinários que manipulam eles, que manejam, não tenham tanto preconceito para a sedação, porque eles sabem que o estresse que pode levar esse animal, essa manipulação, é maior do que se eu sedar esse animal. Mas em pequenos animais. Imagine aquele cão, imagine aquele poodle, aquele Yorkshire de 15 anos, 16, 17, isso é comum. Hoje em dia, na clínica de pequenos animais, isso é comum. Imagine, chega para você e você precisa, e ele é agressivo, e ele é cardiopata. Chega para você e você precisa examiná-lo, você precisa fazer algum exame clínico, coletar material, você precisa fazer um exame de diagnóstico. Você, como médico veterinário, vai sedar ou não vai sedar esse cão? Ele é agressivo, ele é estressado. O que eu vou fazer? Cedo ou não cedo? Pensem nisso. Eu tenho na clínica, eu tenho também felinos, principalmente felinos. Como os felinos são bem mais sensíveis do que os cães. Eu não tenho tanto problema com tutor de felino. Tutor de felino, eles normalmente chegam para mim e fazem: doutora, cede, antes de manipular. Eles sabem o quanto é estressante para o animal a manipulação. Quando eles chegam para mim, eu falo: sério? Verdade? Quer mesmo que eu cede? Eu acho até estranho, porque normalmente eles resistem, de forma geral. Mas tutor de felino, eles normalmente pedem. E geralmente se faz tudo com o animal, estressa o animal, imagine uma fratura, manipula a fratura sem sedar o animal, está sentindo dor. Pensem se fosse vocês. Vocês sofreram um acidente, fraturou um membro, e aí chega numa clínica para radiografar, e aí o
médico ou o assistente faz assim, não, vou manipular, vou posicionar, a primeira coisa que você vai pedir é o quê? Um analgésico, me cede, eu não quero sentir dor. Na verdade, o estresse da dor vai ser muito maior. Antes de tocar, você já está sentindo. Os animais também acontecem isso. Antes de tocar, de manipular, se ele sabe que naquele local eles têm dor, ele vai se estressar. Vai ter um estresse muito maior. Animais agressivos. Animais agressivos, não. O doutor fala, não precisa não, ele não é bravo não. Ó, doutora, pode manipular. Pode, não precisa sedar não. Primeira coisa que eles falam. Aí quando você chega perto, o animal só falta engolir sua mão, o que tiver perto. Não vai sedar esse animal com medo, porque você tem medo de sedar. Muitas vezes, medo não é mal não, mas você tem muito mais medo daquilo que você não conhece. Se você está treinado, se você conhece, seria como você atravessar uma rua movimentada com os olhos vendados. Vai ter risco? Vai. Se eu for atravessar essa rua, sabendo, conhecendo os carros que passam por lá, conhecendo a trajetória, vendo o que está acontecendo, eu vou atravessar a rua com muito mais segurança. A mesma coisa seria para sedar, ok? Tenho também, na clínica de animais silvestres, muitas vezes, aves, manipular aves, o estresse é tão grande que eu posso levar à morte. Como é que eu levaria à morte? Faço isso em cão, faço isso em felinos. Eu lembro que quando eu fazia residência, uma veterinária olhou para mim, eu estava tentando segurar um felino, um gato, para coletar sangue. E aí ela chegou para mim e fez, um dia você ainda vai matar, Thaís, um gato, porque está segurando, estressando ele. Esse dia nunca aconteceu, né? Ainda bem. Mas pode ser que aconteça. O estresse é tão grande, um estresse no animal silvestre, um estresse numa ave, e você manipulá-la, é tão grande que pode levar o animal à morte. Como acontece isso? Eu vou ter uma neurofisiologia do estresse. Eu vou causar um desequilíbrio no organismo do animal, no cão, é aquele York de 16 anos, é aquele felino, é aquele papagaio, é aquela, qualquer outro silvestre, um primata, um pequeno primata, vou causar um estresse tão grande que ele vai ter um desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, os neuroreceptores, eles vão sensibilizar, eles vão se conectar e vão perceber e levar esse impulso para o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central vai mandar uma resposta, vai chegar pelos nervos periféricos, tá bom? Uma resposta motora de fuga, de vocalização, de estresse de forma geral, o animal pode chegar a aumentar a frequência cardíaca, a toda essa resposta para que consiga sair daquele estresse, para que volte, normalize aquele desequilíbrio que ocorreu. Nessa mesma manipulação, nesse mesmo estresse, o sistema nervoso autônomo simpático é acionado. Com isso, eu vou ter o quê? Com isso, eu vou ter aumento da frequência cardíaca, eu vou ter aumento da contração da musculatura do miocárdio de uma forma tão grave, tão severa, que esse animal pode entrar em colapso e esse coração pode parar. Como assim? Eu tenho uma liberação de catecolaminas, certo? De forma tão intensa pela adrenal, que vai fazer com que essa frequência aumente tanto, o animal entre em taquicardia, que o coração não suporta. E esse animal acaba morrendo. Tem um caso bem recente, onde um cão de 17 anos foi ser manipulado. O animal foi para fazer uma radiografia de coluna e era um cardiopata. E na manipulação, ele começou a ficar dispneico. Tanto aumenta a frequência cardíaca como aumenta a frequência respiratória, para aumentar o oxigênio pensando em fuga. É o estresse, é a neurofisiologia do estresse. Esse cão, na manipulação, ele começou a ficar em taquipneia, entrou em taquicardia e parou de respirar, parou de bater o coração. Tentou fazer uma contração tão forte que acabou parando. Esse animal, lógico que estava no serviço veterinário, conseguiu reverter. Mas, se eu tivesse desensibilizado o sistema nervoso
com alguns fármacos, deixado ele tranquilo, deixado ele relaxado, que o sistema nervoso não ativasse toda a resposta, não ativasse o sistema simpático. Se eu tivesse feito isso com aquele cardiopata, ele não teria tido parada cardíaca, que poderia ter levado à morte. Levou à morte no final do dia, mas olha o estresse. De repente era aquele cardiopata compensado, era aquele cão de 17 anos que clinicamente não apresentava, mas todo esse desencadeamento do sistema nervoso, toda essa ativação acabou descompensando e o animal entrou em parada cardíaca, parada respiratória e parada cardíaca, por causa disso. Eita, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter sedado o animal. Ah, mas eu vou sedar um cão cardiopata de 17 anos? Vou sedar. Eu tenho fármacos que eu posso baixar, desensibilizar um pouco esse sistema nervoso e deixar ele tranquilo, sem estresse. Deixando ele sem estresse, eu não vou ter todas as consequências. Na clínica de animais silvestres é muito comum. Eles sabem que se o animal entrar em estresse, ele vai morrer. Ele vai ter desequilíbrio e voltar a reequilibrar, isso é gravíssimo. E eles sedam sem preocupação. Ah, mas se o animal morrer da sedação, aquele cardiopata é muito mais... As chances dele morrer por não ter sedado vai ser maior do que sedar. A chance de um animal, na minha rotina, jamais um animal morreu porque estava sedado. Todo mundo pergunta, e veterinários que trabalham comigo falam, eita, Thaisa vai morrer? Morre não. Sedou, ele vai morrer se não sedar. Pensem nisso. O estresse é muito grande. O sistema nervoso vai desencadear, vai desequilibrar e isso pode levar o animal à morte. E aí, aqui é só mostrando, tá um pouco escuro, algo que reconhece, não lembro mais dele não, que era um cão cardiopata, idoso, onde a gente tinha que manipular, ele estava sentindo dor. Completamente descompensado, mas se eu manipulasse ele sem sedar, sem utilizar de fármacos para desensibilizar, eu poderia levar esse animal à morte. Consegui fazer o procedimento que eu tinha que fazer com ele, sem precisar, sem estressá-lo, sem descompensar uma cardiopatia que ele tinha, só sedando. Para isso, a gente tem, aqui a sedação para fazer exames, sedação para manipular animais silvestres. Imagine, para a nossa própria segurança, estou falando muito em estressar o animal, mas imagine a gente, eu preciso manipulá-lo. E se eu manipular, vai correr risco, vai ter algo na minha segurança, de uma mordida, de alguma lesão, e na segurança da vida do animal. Eu vou fazer o quê? Eu vou sedar ou não vou sedar? É muito importante que vocês coloquem isso em mente. Não tenham medo. Eu não conheço. Eu vou aplicar um opioide. Eu vou aplicar um benzodiazepínico. Ele vai morrer. Não vai morrer. Ele vai morrer se vocês não sedarem esse animal. Ele vai morrer porque ele está sentindo dor. Ele vai morrer porque ele vai desequilibrar o sistema cardiovascular, porque eu ativei o sistema nervoso simpático. Isso ele vai fazer com que ele morra. De repente, você manipulou o animal e mandou ele para casa. E quando ele chega em casa, no outro dia, às vezes até no mesmo dia, volta. Doutor, ele está dispneico, ele está cheio de secreção, o animal entrou em edema pulmonar. Pelo estresse que passou. Teve todo um desequilíbrio descompensado no sistema cardiovascular. E aí, manipulação com cuidado para o veterinário e com cuidado, com segurança, animais sedados, com segurança para o animal. Fármacos que a gente utiliza, como eu falei, a gente tem que saber da farmacocinética, da farmacodinâmica. Se eu conheço como o fármaco entra, se eu conheço como o fármaco sai, se eu conheço que o fármaco, na sua farmacodinâmica, causa vômito, se eu sei disso, eu estou seguro para aplicar. Se eu sei que o animal vai ficar sonolento com um opioide, se eu sei que o animal vai ter vômito com um agonista alfa-2, eu conheço a farmacocinética, eu conheço a farmacodinâmica, então eu sei o que vai acontecer. Eu sei que ele vai passar 5 minutos, eu sei que ele vai passar 1 hora, eu sei que ele vai passar 3 horas sedado. Eu conheço o fármaco.
Antigamente, as pessoas tinham muito medo porque se jogava, qualquer um vai, joga isso. Não tinha nem cálculo. 1 ml é meio, meio, meio. Jogava tudo de um fármaco só, 2 fármacos, ninguém sabia. Aí o animal morria, o animal passava 3 dias dormindo. Mas se você conhece a farmacocinética desses fármacos, do fendiazínico, se você sabe que o fendiazínico baixa a pressão arterial, se você sabe que um benzodiazepínico vai dar relaxamento muscular, se você conhece o fármaco, se você sabe quanto tempo fica no organismo, você não tem por que se preocupar. Não tem por que a tutora chegar e falar assim para você, doutora, ele vomitou. Você disse, não, eu sabia que ele ia vomitar. Eu conheço a farmacodinâmica. Então, é seguro. Não jamais. Não vou aplicar um alfa-2 agonista num cardiopata. Se eu conheço a dose, se eu estudei, se eu tenho conhecimento, eu não tenho medo. Então, esse animal jamais vai morrer porque está sedado. Ele não vai precisar. Pelo contrário, eu vou salvar a vida dele se eu sedar e manipulá-lo. Se eu fizer um exame com ele sedado, vai ser muito mais arriscado eu pegar um cardiopata e não sedá-lo, do que eu manipular esse cardiopata sem estar sedado. Ok? Ou sedado. Benefícios da sedação, posso dizer vários. Um dos benefícios, pensando no veterinário, no médico veterinário, é a sua segurança. Eu estou segura para poder manipular. Outro benefício, um melhor exame. Imagine eu ter que fazer uma anamnese, eu ter que fazer um exame clínico no animal agressivo. Como é que eu vou avaliar a mucosa? Se eu não posso nem chegar perto dele. O animal sedado eu consigo avaliar mucosas. Mas eu dei um alfa-2 agonista e eu tive vasoconstricção periférica e acabei tendo uma mucosa hipocorada, mas foi o fármaco que eu conhecia. Eu conhecia a farmacocinética dele, eu conhecia a farmacodinâmica desse fármaco, então eu sei como está a mucosa. Mas vai alterar meus parâmetros. Se você conhecer o fármaco, não. Você sabe por que ele está com bradicardia, você sabe por que eu utilizei esse fármaco. Mas eu estou segura para poder examiná-lo. Eu fui avaliar um cão recentemente e aí eu perguntei ao veterinário, como estão as mucosas? Ele fez, não sei. Ele é muito bravo, doutora. Deu para chegar perto dele, não. Sim, mas eu preciso examiná-lo. Eu vou examinar como? Com o animal sedado. Mas se ele morrer? Não vai morrer porque sedou. Não vai morrer dos fármacos que eu conheço, os fármacos que tem no mercado, as doses certas, com pessoas corretas, utilizando, esse animal não vai morrer porque está sedado. Ok? Vou fazer a pergunta de novo. Seu cãozinho, agora, de 17 anos, é seu York, estressado, aquele York que não para, aquele York que você precisa manipular e precisa fazer um raio-x de tórax, mas se você não consegue nem segurar, esse seu cãozinho agora, vocês sedariam ou vocês não sedariam? Obrigada.